Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a central de material, ou centro de material esterilizado. Como este é um assunto bem longo, ficaria um pouco cansativo para nós falarmos na aula presencial. Então nós vamos recordar alguns conceitos, lembrar de algumas coisas, e aí as questões nós resolvemos em sala de aula, ok? Vamos lá então? Vamos começar a nossa aulinha de hoje, nossa aula à distância de hoje, vamos lá? Bom, central de material ou centro de materiais e esterilização, né? Central de material e esterilização, ela tem como objetivo garantir que os parâmetros pré-estabelecidos legalmente para o processamento de materiais, artigos médico-odonto-hospitalares sejam atingidos e reproduzíveis. E qual o objetivo disso? O maior objetivo é que a gente ofereça ao paciente uma segurança na prática utilizada. Para o enfermeiro, as responsabilidades relacionadas à central de material ela é do tipo penal, civil e administrativo. Eu trouxe aqui para vocês, para nós relembrarmos o macrofluxo de processo entre a unidade usuária e a central de material. Então, tudo se inicia na unidade, onde o material ele é utilizado e já utilizado é encaminhado para a central de material. Lá é feita a escolha do método de limpeza, a limpeza propriamente dita, né? A inspeção da limpeza e da funcionalidade do nosso artigo, e aí avalia-se, requer esterilização? Se não, vai para a desinfecção. Se sim, nós escolhemos um método de esterilização. Escolhido esse método, ele é preparado e acondicionado para essa esterilização. Essa esterilização ela tem um controle, né, através dos testes. Desculpa. Depois de esterilizado é feito a distribuição, a guarda deste material, este material vai novamente para o setor e esse macrofluxo se reinicia. Na central de material nós temos dois ambientes, o ambiente sujo, onde nós fazemos a lavagem e descontaminação do material, né? Então a gente tem uma bancada, pia, guichê para a área limpa, que você manda o material para o ambiente limpo, que é a sala de preparo, esterilização, estocagem de material, com uma bancada para esterilização, armários para a guarda de material e um guichê para distribuição do material. O fluxo de trabalho, então, dentro da CME, ele compreende o recebimento desse material sujo, a separação e lavagem deste material, o preparo do material, a esterilização propriamente dita, o armazenamento e a distribuição deste material. Nós temos barreiras físicas, que são as caixas de passagem entre as áreas sujas e limpas. Então, por essas caixas, né, que mais parecem umas janelinhas, toda a área suja é separada da área limpa e o material é passado por aqui. As pias de despejo, então nós temos diferentes formas de pia, né? Quanto menos aderência à sujidade tiver, melhor. Então hoje as recomendadas são as de inox. As pistolas, tanto de ar comprimido quanto de água, para que a gente possa fazer a higienização interna dos materiais, principalmente dos canulados, tá? E a lupa, que aumenta 8 vezes a eficácia da visualização, onde nós fazemos a inspeção do nosso material. Vamos recordar então agora a definição de artigos. Nós podemos classificar os artigos em críticos, semicríticos e não críticos. Críticos, todos aqueles artigos que penetram através da pele e mucosa, atingindo os tecidos subepiteliais, sistema vascular, bem como que estejam diretamente conectados a esse sistema. Artigos semicríticos são todos aqueles que entram em contato com a pele não íntegra ou mucosas íntegras.
E no artigo não crítico são todos aqueles que entram em contato com a pele íntegra do paciente, tá? Cada um com os seus exemplos. Limpeza. Vamos começar então a limpar o nosso material. Recebemos o material sujo e o primeiro passo para o processamento desse artigo é a limpeza. Ela está intimamente ligada com o processo final de esterilização ou desinfecção desse artigo. A limpeza ela pode ser manual ou mecânica. Nós precisamos, na verdade, no mínimo de uma água potável e filtrada. O ideal é uma água desmineralizada, porque na água desmineralizada a gente tem a retirada das substâncias duras, né, que é a dureza da água, principalmente a diminuição na concentração de cálcio e magnésio, que faz danos aos artigos através de oxidação. E danos aos equipamentos, principalmente nas cores. As cores ficam opacas. E elas fazem uma reação cruzada ao detergente enzimático, causando esse tipo de dano aqui no material. Ó. Isso aqui é uma pinça, uma tesoura, um material. E toda danificada pela dureza da água, dos sais, né, que calcificam no material. A gente precisa falar também do biofilme. Então, o biofilme nós temos a fixação, colonização e crescimento de massa microbiana, de material celular e extracelular que adere à superfície dos artigos. Tá? Então, se eu não tenho uma boa limpeza, eu vou deixando que o biofilme aconteça. Na limpeza automática ou automatizada, eu posso contar com alguns equipamentos. Por exemplo, a lavadora ultrassônica, que combina a energia mecânica, ou seja, a vibração sonora, a térmica, que é uma temperatura que chega aí até 55 graus Celsius, e a química através dos detergentes para que esse material possa passar por limpeza. A lavadora termodesinfectadora, então eu conto com a ação térmica e química dessa lavadora. Tá? Então eu uso temperatura e substâncias químicas. E a termodesinfectadora de barreira, utilizada principalmente em grandes refeitórios hospitalares, que a gente monta o material nesses cestos e elas vão passando e recebendo água com uma temperatura mais elevada, e desinfectante próprio para termodesinfectador. Eu ainda posso contar com uma lavadora esterilizadora que realiza ciclos de pré-limpeza, limpeza com detergente, enxágue e ainda esterilização. Na limpeza manual, eu preciso de bucha, escova, água, detergente, né? Porque eu preciso remover a sujeira através da ação física com o auxílio do detergente, da água e dos artefatos como esponja e escova. Além da esponja e da escova, eu posso usar ainda a pistola, mas já falaremos dela. Para que tudo isso seja realizado, é imprescindível o uso dos EPIs. Então eu tenho que usar os aventais impermeáveis, as luvas antiderrapantes e de cano longo, porque eu preciso proteger o antebraço, os óculos de proteção adequada e as máscaras, tá? Então, na limpeza manual, como eu estava falando, além da bucha e da escova, eu posso utilizar as pistolas com jato de água e de ar comprimido. Então, essas pistolas, elas são ligadas no circuito de gases e no circuito de água, tá? É extremamente utilizada em canulados, para que a gente não deixe biofilme. Os limpadores enzimáticos que nós utilizamos, eles são compostos basicamente por enzimas, surfactantes e solubilizantes. A combinação balanceada desses elementos faz com que o produto possa remover a matéria orgânica do material em curto período de tempo, por isso ele é tão utilizado por nós, tá? Essa solução enzimática,
que é a solução enzimática, né, agora falando dela, ela apresenta uma excelente ação de limpeza, mas não possui atividade de morte e diminuição da ação da bactéria. Então, ela não possui atividade bactericida e bacteriostática, tá? É fundamental, antes da limpeza, desmontar o material, olha aqui tamanho, biofilme e sujidade, e depois, com o uso da lente, que aumenta 8 vezes o nosso material, uma boa inspecionada. Vamos falar um pouquinho da desinfecção. Nós podemos classificar a desinfecção em alto, médio e baixo nível. Desinfecção é um processo que destrói inúmeros micro-organismos patogênicos ou não dos artigos, porém ele não destrói os esporos bacterianos, tá? A gente precisa utilizar em alguns casos o alto nível de desinfecção, principalmente dentro do ambiente hospitalar. Daí a gente usa o hipoclorito de sódio, peróxido de hidrogênio, cloro e seus compostos, até o glutal. E a indicação, como eu disse, é no ambiente hospitalar, preferencialmente. Isso falando de alto nível. Falando de médio nível, nós utilizamos principalmente unidades básicas de saúde, creches, casas de repouso. Nós eliminamos bactérias vegetativas, a maioria dos fungos, vírus e micobactérias, e aí nós utilizamos o hipoclorito de sódio a 1%, pelo menos por 30 minutos. E o nível baixo ou baixo nível de desinfecção é indicado principalmente nesses setores de nutrição. Elimina a maioria das bactérias, alguns vírus e fungos, mas não elimina as micobactérias. O hipoclorito ele é utilizado a 0,025%, tá? Para que a gente possa fazer uma boa limpeza, uma boa desinfecção, a gente precisa de recursos materiais, né? Detergentes adequados, acessórios para trabalhar, alguns equipamentos como as lavadoras por jato, ultrassônicos e as pistolas, mas a gente precisa de recursos adequados para isso. Enfim, nós temos atualmente os critérios mínimos recomendados e exigidos. Então, existem critérios mínimos para a área física da CME, para o fluxo de trabalho estabelecido, os cuidados, manutenção preventiva e reparadora dos equipamentos, os requisitos para as compras de materiais e substâncias. E aí uma coisa que o enfermeiro precisa se preocupar muito é com a gerência de risco e motivação da equipe, além de que todo esse fluxo deve ser informatizado, de forma que você consiga rastrear o seu artigo, desde a chegada dele na CME ainda sujo, até a sua saída já esterilizado, embalado e para onde ele foi. E muito cuidado com a terceirização dos artigos para esterilização. Então é de nossa responsabilidade os indicadores de qualidade da CME, o foco em gestão por processo e a identificação dos nós críticos do processo da CME para proposta de melhorias, tá? Vamos falar um pouquinho dos métodos físicos e físico-químicos. Como primeira opção, principalmente pelo seu custo-benefício, nós temos a autoclave, que é a nossa a vapor, né? Autoclave a vapor. Os métodos físico-químicos, nós temos o PPH, que é o plasma de peróxido de hidrogênio, o VBTF, que é o vapor a baixa temperatura e formaldeído, o ácido periacético, estéreis, que a temperatura chega a 56 graus, e o ETO, que é o óxido de etileno, bastante conhecido nosso também. Bom, então para que uma central de material tenha qualidade, eu preciso de estrutura física, material, equipamento, pessoal adequado. A limpeza é a primeira fase desse controle de qualidade que influencia até o final dessa esterilização ou desinfecção.
Então, depois da limpeza, eu tenho o preparo, inspeção e embalagem adequada, com a escolha adequada da embalagem, a esterilização no método adequado, o armazenamento através de um local adequado e o transporte adequado até a unidade receptora, né? Em ordem decrescente aqui, nós temos a resistência a germicidas químicos, então desde o mais até o menos resistente. Os prions super resistentes, inclusive ao alto nível, né? Esporos bacterianos, depois eu tenho nível intermediário micobactérias, vírus não lipídicos ou pequenos vírus e fungos. E a baixo nível, bactérias vegetativas, vírus lipídicos ou vírus de tamanho médio, tá? Aqui, tudo que pode ser usado em cada nível de desinfecção. O enxágue tem que ser abundante, principalmente com a água desmineralizada, evitando essa ação corrosiva de substâncias desinfectantes. A embalagem ela é extremamente importante para a qualidade da esterilização do material. Ela precisa permitir o transporte, o armazenamento do artigo e mantê-lo estéril até o uso. Então, nós falamos em embalagens primárias, secundárias e terciárias. A embalagem ela tem que permitir a saída do ar, a entrada do agente esterilizante, jamais permitir a entrada de um micro-organismo. Precisa ter registro na Anvisa, memória, não delaminar, a abertura tem que ser asséptica, repelência, tamanhos variados, visibilidade do conteúdo, você precisa ver o que tem lá dentro, indicador químico de esterilização, a selagem tem que ser segura, a indicação para abertura tem que aparecer e tem que ter o lote de fabricação, tá? Ainda como embalagem, nós temos os containers rígidos, papel grau cirúrgico, tecido de algodão, filmes, Tyvek, manta de SMS e papel crepado. Todas essas embalagens, elas têm que ter validade de inserção, tá? E qualidade de desempenho. Toda embalagem nova introduzida na sua CME precisa passar por essa validação e qualificação de desempenho. Nós precisamos ter uma seladora, que é para a selagem correta do papel grau cirúrgico. E aí vamos falar um pouquinho então de esterilização. A esterilização ela existe e a gente precisa saber quais são os artigos termorresistentes e termossensíveis, para definir qual será o método correto para a esterilização escolhido. Então, para artigos termorresistentes, a gente tem o vapor saturado sob pressão, ou seja, ele resiste ao calor. Para artigos termossensíveis, a gente tem o oxietileno, o PPH, o VBTF, alguns agentes químicos líquidos, né? Então, a gente tem esterilização para todo tipo de material. E o que interfere na eficácia dessa esterilização? A quantidade e o local onde esses micro-organismos estão. Se eles estão escondidos dentro de uma cânula, é muito difícil você pegar. Então, você precisa ter uma limpeza muito grande e um método eficaz. Resistência inata dos micro-organismos, concentração e potência do agente germicida, fatores físicos e químicos, matéria orgânica e duração da exposição. Quanto à estufa, recomendação, abandona isso, não utiliza mais. A não ser que você precisa esterilizar pós ou óleos, tá? Não utilize o centro da estufa. Faça a distribuição da carga uniformemente, não abra a estufa durante o ciclo, use recipiente de alumínio, carregue a estufa antes que você ligue o equipamento, aí prepare as caixas com pouca peça. Essa é a Esterrar, então a esterilização através do plasma de peróxido de hidrogênio.
a Pro 1, uma esterilizadora também de baixa temperatura, que utiliza o PPH e que é de grande eficácia para canulados. Então, a Sterra, ela é feita, a esterilização nela, né, dos instrumentos é realizado através do plasma de peróxido de hidrogênio e a utilização do vapor. Então, o ciclo não danifica os instrumentos, tá? Compatíveis ao calor e à umidade. Então, ela é muito utilizada também para alguns equipamentos mais sensíveis. A autoclave por baixa temperatura, tá? Também é muito utilizada para termosensíveis, que utiliza o formaldeído e a temperatura baixa, né? E o oxietileno. O oxietileno é um processo químico, vocês conhecem bastante. Ele elimina micro-organismos nas formas vegetativas e esporuladas, principalmente os termossensíveis, e pelo seu custo-benefício também é bastante utilizado no nosso meio. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com o material esterilizado? Então, quanto ao ambiente, o ambiente deve ser limpo, arejado e seco e deve estar restrito à equipe do setor. Quanto ao artigo, após ele ser processado, não colocá-lo em ambiente gelado para não formar aquele suorzinho, aquele vapor. Utilizar cestos ou recipientes vazados até que eles esfriem. Os invólucros não devem estar rasgados, sem lacre, ou não podem ficar úmidos para que isso não aconteça. O invólucro tem que ser adequado. Eles devem ser estocados em armários fechados, com prateleiras. As prateleiras identificadas para facilitar a retirada do material. O material deve ser estocado de acordo com a data de validade, tá? Ou seja, o vencimento. Separar os estéreis dos não estéreis para que a gente não tenha contaminações externas. A validade, não se existe ainda um consenso para isso, porém cada instituição, cada embalagem, cada método tem uma indicação de validade máxima, né? Todo material processado ele deve possuir local adequado para armazenagem, de forma que não haja risco de contaminação e que facilite a distribuição. O prazo de validade da esterilização está diretamente relacionado à qualidade da embalagem e às condições de armazenamento. O local adjacente à área de esterilização, distantes de fonte de água, janelas abertas, portas, tubulações expostas e drenos. E o trânsito deve ser limitado a pessoas, a manipulação deve ser mínima e cuidadosa. Então, a gente fez aqui hoje uma recordação de alguns conceitos, falou um pouquinho sobre a central de material, de um modo geral, para que vocês pudessem recordar todos esses conceitos, entender o fluxo de trabalho da central de material, os requisitos mínimos e as responsabilidades do enfermeiro. Então agora nós vamos realizar a resolução de questões na aula presencial, ok? Então, bons estudos e até mais!